Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém. Não vou só orar, vou ler um versículo bíblico aqui, muito conhecido por nós, mas que Deus queimou no meu coração essa semana, em duas coisas. Em estar pronto quando Deus precisa usar alguém, e também sobre confiar em Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a igreja não precisa abrir, no versículo 1 diz assim, quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, capítulo 6, versículo 10, esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Eu vou ler de novo esse finalzinho. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. E vou ler também o versículo 22, que diz assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Quando a terra estava entregue ao pecado, quando as pessoas estavam entregues ao pecado, Deus precisou de alguém. E Noé estava em comunhão com Deus. Deus pôde contar com Noé. E quando Deus deu a instrução para Noé do que fazer, como agir, o que Noé fez? Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. O que eu aprendo aqui com essa palavra, né? Quando Deus precisa de alguém, né? Será que Ele pode contar conosco? Será que a gente está pronto para fazer a obra que Deus precisa que seja feita, aonde a gente vive, aonde a gente está, onde Ele nos colocou, né? Sabendo que nenhuma folha seca cai no chão sem a permissão de Deus, aonde a gente está, Deus pode contar conosco hoje? E a segunda semente que eu quero deixar no coração da igreja é sobre a confiança, para nós confiar no que Deus tenha nos pedido. E muitas vezes a gente está orando, né, buscando de Deus, e Deus dá uma palavra. E a gente fica pensativo, né? Eu sei por mim, às vezes fico pensativo, e agora? Vai ou não vai? A gente confia ou não? Como a palavra da viúva lá, né? Que pegou aquele bocado de farinha, né? E confiou no profeta que Deus havia mandado, né? E entregou tudo para ele, né? Tirou dela, do filho, e entregou para ele. E Deus multiplicou, né? Então a palavra que eu quero deixar hoje para a igreja é que Deus venha contar conosco. Quando Ele precisar de alguém, que Ele conte, que Ele possa contar conosco, que a gente esteja pronto, que a gente esteja em comunhão, diferente dos demais que estejam entregues ao pecado, a gente esteja pronto, a gente esteja fiel, e que a gente possa confiar em Deus, no que Deus nos mandar fazer, no que Deus precisar seja feito aquele propósito através das nossas vidas. Confiança e obediência. Essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja hoje, amém? Vamos orar hoje então. Quero orar junto com a igreja, fechar os olhos, colocar a mão no coração. Senhor Jesus, que a Tua palavra, meu Pai, não somente essa, mas venha queimar, Senhor, no coração da Tua igreja, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja, meu Pai, vive em nossos corações, vive em nossa mente a todos os dias, meu Pai. Que quando o Senhor, meu Deus, precisar de alguém para usar, Pai, que o Senhor venha encontrar aqui, Senhor, homens e mulheres, Pai. Que o Senhor encontre aqui, meu Deus, uma igreja avivada, meu Pai, como é o lema desse ministério, meu Pai. Uma igreja avivada, uma igreja, meu Pai, que está em direção, meu Deus, com a Tua vontade, com o Teu querer, Pai. Senhor Jesus, que nós venhamos confiar em Ti, meu Pai. Oh, Senhor, que não haja dúvida do nosso coração, Pai. Oh, Senhor, todos nós temos fé, meu Pai, mas que nós também, Senhor, venhamos confiar, que além de acreditar, Senhor, nós venhamos confiar, Senhor, nos propósitos do Senhor para nós, Pai. Conta conosco, meu Deus, conta conosco, Pai. Olha para a vida de cada um de nós aqui, Senhor, e confia em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, tens liberdade aqui no Teu povo, na Tua igreja. Fica conosco, meu Pai, e que esse culto, meu Pai, seja um culto dedicado ao Senhor e que o Senhor se faça presente aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Que direção. Exatamente o que o Senhor falou para mim hoje quando chegamos pela manhã, a respeito de uma crise e que só poderíamos vencer a crise se estivéssemos em comunhão. Não tem como vencer. Noé passou pela crise,
mas conseguiu vencer porque estava em comunhão com Deus. Deus pôde contar com Noé para uma construção de uma arca e salvar a sua casa. Hoje é dia de comunhão. Hoje é dia de comunhão. Santa Ceia é dia de comunhão. Como nós quebramos uma comunhão? Como venceremos uma crise se não estamos em comunhão? Será que Deus pode contar conosco? É uma direção, de fato, é uma palavra que veio de Deus mesmo. É a comunhão, meus irmãos. Não tem confiança em Deus. Abandonamos tudo para estar aqui hoje. Deixamos compromissos, perdemos tudo para estar aqui hoje. Tudo indica, como indicou na época de Noé, o que está para acontecer daqui a uns meses, mas quem vai vencer vai ser aqueles que estarão em comunhão. Será que Deus poderá contar conosco na crise? Em outras palavras, nossa comunhão estará firme, forte no meio da crise. Isso aqui, irmãos, é muito forte. Às vezes alguns pensam que comunhão é só dentro do quarto, não é dentro do quarto. Comunhão é sangue, é carne. Comunhão é parte do reino dentro de nós. Isto é comunhão. Comunhão não é só dentro do quarto orando. Comunhão é estar junto com a igreja reunido. Isto é comunhão. Comunhão. Amém? Feche os olhos, vamos buscar nossa comunhão em Cristo agora. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós estamos aqui reunidos, Jesus, na sua presença. Estamos aqui hoje reunidos, Pai, diante do Senhor para te adorar. Queremos adorar o seu nome, glorificar o seu nome. Queremos desejar, Senhor, a sua presença em nosso coração. Queremos hoje ser cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua presença. Há uma promessa de Deus sobre o povo dele. O Senhor disse para o profeta Ezequiel: e o meu povo jamais será envergonhado. Senhor, há uma situação difícil chegando, mas para o seu povo que vive em comunhão, que vive, Senhor, unidos, e serão, Senhor, rompedores do meio da crise. Jesus, como nós te amamos, te adoramos. O Senhor disse: estarão dois trabalhando no campo, um será tomado, outro deixado. O Senhor está falando sobre a comunhão individual. O Senhor está falando sobre a salvação individual. Senhor, nós estamos aqui por causa de Ti, Jesus. Nós estamos aqui por causa da Sua presença. Estamos aqui hoje por causa da unção do Senhor que vai quebrar todos os jugos. Sim, a unção do Senhor que vai despedaçar todas as cadeias. Meus irmãos, abra o seu coração, busque a presença do Senhor nesta hora. Busque a presença de Deus, comece a se render, comece a se entregar. O nosso Deus é fiel. Fiel é o Senhor que é vivo, maravilhoso. Fiel é o Senhor que é digno de ser louvado, de ser adorado. Te adoramos, Jesus. Este é o meu respirar. Aleluia. Espírito Santo, desce aqui no nosso meio. Este é o meu respirar. Oh, Jesus. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Busca o Espírito dele. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
presença de Jesus. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Declare para o Senhor. Declare para Ele: Senhor, sem ti eu nada sou, Jesus. Ah, Jesus, nós precisamos do Senhor, Pai. A tua igreja clama por ti nesta manhã. A tua igreja clama: Abba, Pai, nós precisamos de ti, Pai. Vem neste lugar, Espírito Santo, vem com a tua presença. Nós estaremos perdidos se o Senhor não estiver no nosso meio, Jesus. Senhor, nós queremos mais e mais de ti. Chame pela presença do Espírito Santo neste lugar. Peça para que Ele te toque, peça para que Ele te renove, peça para que Ele sare a tua alma, o teu espírito seja renovado, seja saciado, seja fortalecido pela presença de Deus. Diga para Ele: eu nada sou sem ti, Jesus. Eu nada sou, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Maravilhoso é o Senhor. Continue em espírito de adoração. Continue em espírito de louvor ao Senhor. Continue adorando a Ele. Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor é sacrificar. Sacrifique. Sacrifique agora o que você tem. Sacrifique, mortifique a sua carne. Mate ela para você adorar o Senhor. Mate a carne agora para você adorar a presença dEle. Esse é o meu respirar. Oh Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te engrandecemos. Grande é o Senhor no nosso meio. Que o Senhor venha tabercular conosco nesta hora, Jesus. Que o Senhor possa se mover aqui no nosso meio, Jesus. Aleluia. Digno é o Cordeiro de todos os louvores. Digno e engrandecido é o Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida. Nós somos a sua igreja, Jesus. Queremos o teu avivamento, queremos ser avivados por ti nesta manhã. Aleluia. Bendito é o Senhor. Tua vontade, Sim, Jesus. feita em mim. Declare para o Senhor: e
estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, Feche os olhos, busca a presença dele. vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Receba a presença do Espírito de Deus. Eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti, Jesus, Jesus, Jesus. E perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Declare mais uma vez. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Diga pro Senhor. Perdido estou sem ti, Jesus, Jesus, Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus, Jesus, Jesus. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Para onde nós iremos, se só Ele tem as palavras da vida eterna? Nós não temos para onde ir, Senhor. Nós não temos aonde repousar a nossa cabeça, a não ser na confiança no Senhor, na esperança do Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Por isso hoje nós estamos neste momento em que nós entregamos, em que nós revelamos quem somos, mostramos para o Senhor o quanto somos dependentes dEle, revelamos ao Senhor o quanto precisamos da graça dEle. Há uma promessa sobre a diferença entre aquele que serve e teme e aquele que não serve e não teme ao Senhor. Seremos como o seu particular tesouro no seu memorial. O Senhor se lembraria de nós no momento difícil. O Senhor se lembraria de nós nos nossos momentos de angústias, de aflições. A palavra do Senhor declara que Ele olha para o aflito
para aquele que tem o coração quebrantado, ferido, machucado. A palavra do Senhor diz que Ele tem os olhos fixos para aquele cujo coração é totalmente dele. Nós queremos ser totalmente do Senhor, queremos fazer a vontade do Senhor, queremos estar hoje aos pés dele, como fez Maria, chorando aos seus pés e enxugando com os cabelos. Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. De todos os tesouros desta terra, nenhum se compara com a sua presença. De todos os desejos desta terra, nenhum se compara com a presença do Senhor. Nós queremos estar nos seus átrios, queremos estar neste altar de oferenda, de entrega, de ofertas, e queremos hoje, Senhor, ser como Isaque. Queremos, Senhor, nos ofertar a Ti. Queremos hoje, Senhor, derramar a nossa vida aos Seus pés. Ou como Abraão, que pegou tudo que tinha e entregou ao Senhor. Seja hoje como um servo obediente ao Senhor. Comece a entregar, comece a renunciar, comece a diminuir para que Ele venha a crescer. Comece agora a se prostrar aos pés dEle. Comece agora a quebrar o seu orgulho, tirar o seu egoísmo. Comece agora a tirar a sua prepotência. Se derrame aos pés do Senhor. O Senhor quer alguém como uma criança, que viva totalmente na dependência dEle, que viva totalmente entregue aos pés dEle. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nesta hora. Aleluia, 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 aleluia. Santo e enaltecido é o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Bendito é o seu nome, Jesus. Aleluia. Cada batida está chamando meu nome. Sim, Senhor. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Sinto o renovo do seu coração na presença dEle. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Sim, Jesus, o teu amor está nos abraçando nesta manhã. E nós nos sentimos envolvidos pela tua graça, Senhor. Sim, é pela tua graça, Senhor, porque é um favor não merecido. É algo, Senhor, do qual nós não merecíamos, Senhor, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Foi o Senhor quem nos trouxe.
Pai querido, tantas outras pessoas queriam estar neste lugar, neste momento. Tantas pessoas, Senhor, que se sentem oprimidas, abatidas, aflitas. Senhor, mas elas não têm a força, meu Pai, de estarem aqui. Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui. Porque a Tua palavra diz que ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Filho, ninguém vem ao Senhor, se não for o Senhor quem o traga, meu Pai. Então é por isso que nós louvamos o Teu nome, nós clamamos Abba, Pai. O Teu amor, Ele nunca falha, Ele sempre nos abraça, Ele sempre nos alcança. Peça para o Senhor te abraçar nessa manhã. Peça para Ele te envolver com a graça, com o Espírito Santo. Peça para que Ele te toque. Diga: Senhor, vem e toca-me. Toca-me, Senhor, toca-me de novo. Eu quero te sentir. Eu quero ter, meu Pai, uma vida íntima com o Senhor. Senhor, nós não queremos viver no social, viver somente aonde há aplausos, aonde há, Senhor, olhares nos olhando, Senhor, e vendo que nós estamos diante do Senhor. Não, Pai querido, mas nós queremos entregar o nosso coração, até mesmo nos lugares, Senhor, ocultos, aonde ninguém pode nos ver. Nós queremos lançar a nossa vida diante do Senhor e pedir: Pai, abraça-nos. Pai, renova-nos, nós precisamos de Ti, Jesus. Escuto o Teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por Teu sangue. Me sinto tão amado por Ti. Me encontrei em Teu coração, pois Você me aceitou pra sempre. Levante as mãos, adore a Ele. O Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por Ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho um lugar em Tua mesa. A mesa está preparada. Não há nada melhor que escutar Tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, oh, oh. E eu nasci pra Te adorar, nasci pra Te adorar. Oh, Abba, Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Obrigado, Jesus. Como és grande o Senhor agora. Cada batida está chamando meu nome. Sim, Jesus. Sou atraído outra vez por Teu sangue. Me sinto tão amado por Ti. Me encontro em Teu coração, pois Você me aceitou pra sempre.
Seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Recebam agora a presença do Espírito Santo. Que você possa ser renovado nesta hora. Que você possa ser cheio e cheia da presença dEle. Que haja uma presença sobre você. Que possamos nesta hora começar a sentir e a receber o peso da glória de Deus. Que esta glória possa estar no nosso meio, fazendo com que todo homem venha desaparecer e fazendo com que só Ele venha crescer e aparecer. Nós somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti, totalmente entregues ao Senhor Jesus. E nós não queremos sair deste culto vazios. Nós não queremos sair desta reunião do mesmo jeito, da mesma forma, Senhor. Nós queremos ser ungidos, separados, consagrados. Nós queremos poder divulgar o Senhor por onde fomos. Queremos poder testemunhar o Senhor em casa, na rua, na farmácia, no emprego, na roda de amigos. Jesus vai declarar: vós sois as minhas testemunhas. Nós queremos testemunhar sobre o poder do teu reino. Nós sabemos que o Senhor pode prosperar um homem, sabemos que o Senhor pode curar um homem, libertar um homem. Mas a verdadeira transformação não está no milagre que o Senhor faz, na prosperidade que Ele entrega, na libertação que Ele realiza, mas está em verdadeiramente ser parecidos com Ele. Quando temos um encontro com Jesus, até o nosso vocabulário muda. Há uma metanoia, há uma mudança de pensamentos. E nós não queremos ser, Senhor, somente ouvintes da Tua palavra, mas nós queremos praticá-la. Porque aquele que ouve a Sua palavra e não pratica é semelhante a um homem que olha a sua face no rosto e logo em si se esquece do que viu. Nós queremos ser, Senhor, acolhedores da Tua palavra, porque a partir do momento que nós acolhemos a Tua palavra, salvamos a nossa alma. Queremos ser um construtor prudente que cava sobre a rocha. Queremos edificar nossa casa sobre a rocha, o rochedo que Davi declarava.
Queremos, Senhor, enfrentar os ventos, as enchentes, as tempestades, mas não ver a nossa casa em ruínas, e sim ela inabalável. Porque o Senhor vai declarar que é assim aquele que acolhe e pratica a sua palavra. Queremos poder sair hoje deste culto com o Teu Espírito Santo resplandecendo em nossa face. Queremos, Senhor, chegar nos lugares onde há trevas e fazer as trevas se dissiparem, porque haverá luz em nós e seremos chamados filhos da luz. Nós somos da luz, não somos das trevas. Nós não queremos mais viver como vivíamos outrora, no pecado, enraizados no meio do lamaçal. Queremos nos lavar na água pura, santa do Senhor. Queremos mergulhar neste rio de graça, aonde Naamã mergulhou. Naamã não mergulhou apenas no rio Jordão, mas ele mergulhou nas águas do Senhor. Todas as chagas, todas as feridas, sim, todas as inflamações, toda a lepra começou a cair a cada mergulho que Naamã dava. Naamã mergulhou 7 vezes na presença do Senhor, porque ouviu a voz do profeta e obedeceu. Queremos ser submissos, queremos nos sujeitar a Ti, para que o Senhor se chegue até nós. Como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, se sujeitem a Deus e Ele chegará até vocês. Agora quebranta o seu coração, desmancha agora o seu coração, diga para o Senhor: eu quero, Jesus, um coração humilde, simples na sua presença. Sim, o Senhor Jesus agradece ao Pai falando: graças eu te dou porque o reino está sendo levado até os pobres. Ah, Jesus, nós queremos ter a marca do teu reino. Queremos ter a marca da cruz, queremos estar, Senhor, juntos de Ti, ligados ao Senhor, rendidos ao Senhor, aleluia. Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre este lugar, sopra o Teu Espírito aqui no nosso meio, Senhor. Sopra a Tua presença aqui no nosso meio, Jesus. Queima o nosso coração. Nós temos lenha, mas o Senhor tem o fogo. Nós temos lenha, mas o Senhor tem o fogo. Então coloca fogo no nosso meio. Acende-nos nesta hora, aviva-nos nesta hora, Senhor Jesus. Derrama os Teus presentes, Espírito Santo, como lhe agrada. Batiza com o batismo do Espírito Santo. Entrega, Senhor, os dons de revelação, de interpretação de sonho, de profecia, Senhor, de visão, de prosperidade, de cura, de libertação. Senhor, entrega para nós o Teu poder, Senhor. Queremos pisar nas serpentes, nos escorpiões. Queremos ser imunes, Senhor, a qualquer investida do nosso inimigo. Ah, Jesus, nos capacite para concluir a missão. Queremos concluir a missão com poder, com ousadia, com coragem, intrepidez. Ah, Jesus pode te dar este poder e você romper no seu casamento. Jesus pode te dar este poder e você romper na sua casa. Eu não sei se você veio aqui hoje enfrentando alguma dificuldade. Se você saiu do seu lar nesta madrugada, quem sabe foi uma guerra, quem sabe esta madrugada foi luta, foi difícil, mas mesmo assim você decidiu: não, eu preciso servi-lo. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam sobre a morte, mas eles falaram: nós não negociamos a nossa adoração, nós não negociamos o nosso clamor ao Senhor, nós queremos Jesus, nós te servimos, Senhor. Nós somos obreiros do Senhor, nós somos servos do Senhor. Usa-nos para a tua obra, usa-nos para a propagação, a promoção do teu evangelho, o evangelho vivo, verdadeiro. Jesus, nós queremos o Senhor no centro deste lugar, Jesus. Nós queremos o Senhor no centro da nossa vida. Chega de milagres, Senhor, chega de pães, chega de peixes. Nós queremos aquilo que não perece. Aleluia, Jesus.
Sim, Ele está aqui no nosso meio, levantando pessoas. O Senhor está falando: largue as redes, saia deste barco, venha pescar homens. Amar como você me ama. Maravilhoso é o Senhor. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. Digno é o Senhor, levante as mãos, agradeça a Jesus. Mínimo. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que estamos recebendo nesta hora. Te louvamos por aquilo que estamos recebendo neste momento. Marca-nos, gera em nós aquilo que te agrada. Nós somos uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. A nossa folha não murchará no dia da crise. Os nossos galhos não secarão, mas eles serão puleiros para pássaros, serão ninhos para pássaros. E no devido tempo daremos o nosso fruto, fruto de justiça, de mansidão, longanimidade, amor, bondade. Sim, daremos um fruto digno de arrependimento. E João Batista declara: e toda árvore que não produzir fruto, o Pai a cortará. Mas toda árvore que produzir fruto, o Pai a limpará cada vez mais, para que produza mais e mais fruto ainda, e o seu fruto permaneça. Haverá diferença entre aquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que teme, aquele que não teme. A diferença será vista pelos olhos físicos. Queremos ser reconhecidos no mundo espiritual, Jesus, porque está escrito que aquele espírito maligno disse: Paulo conheço, Jesus sei quem é, mas vocês quem são? Nós queremos ser conhecidos no mundo espiritual. Sim, porque se somos conhecidos no mundo espiritual, Jesus, é porque estamos alinhados ao teu propósito. Que o Senhor receba a sua vida, seu coração nesta hora, que você possa ser totalmente dele. Se você crê nisso, você pode falar junto comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, digo, o meu coração nas suas mãos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoração. Qual que é o significado de adoração? Sacrifício. Se nós não sacrificar, não estamos adorando. Precisa sacrificar. É bom, é maravilhoso viver sobre a direção, e até agora ainda continua queimando o meu coração a respeito dessa palavra que o Cleison deu hoje. De fato, nós estamos vivendo em um sistema maligno de Satanás, infelizmente. Mas eu recebi uma palavra no ano de 2022 para o ano de 2023, numa cidade chamada Caçador, em Santa Catarina, na virada de ano. Recebi uma palavra à igreja. Haveria uma crise grande na nossa nação, uma crise violenta na nossa nação, mas a igreja do Senhor seria protegida desta crise. A igreja do Senhor seria guardada nessa crise. E hoje o Cleison vem e fala: o Senhor pode contar conosco. Estamos nesta comunhão, irmãos. 2023, quando cheguei nessa igreja, nesta cidade,
Quando começamos aqui o ministério, lembro-me de uma palavra que o Senhor me deu. E eu disse, a sua falta fará falta no futuro. Repeti isso muitas e muitas vezes. A sua falta vai fazer falta no futuro. E falei isso em 2023, disse, não falte em cultos, não falte em cultos, não falte, não falte, não falte em cultos. O problema é que nós somos pecadores, enquanto está dando tudo certo, nós acreditamos que coisa do pastor, é loucura. Só que eu quero falar algo para você, eu dirijo um carro. Quem está no lado direito ou quem está atrás não tem a mesma visão que eu tenho. Não adianta, não ouve o mesmo barulho que eu ouço. Não sente as mesmas coisas que eu sinto. Eu sou o que está dirigindo o carro. Eu vejo. Às vezes preciso ir um pouco mais para frente porque a coluna do carro me deixa sem visão. Eu sou o motorista. Há uma palavra no livro de Apocalipse que está escrita assim: ao anjo da igreja, fale estas coisas. A mensagem chega por aqui e vai até você. Chega por aqui e vai até você. Chega por aqui e vai até você. Não é o pastor, mas é o amém quem diz ao anjo da igreja. Então sim, nós somos o que estamos no lugar do guarda-vidas, que fica na praia, na guarita, no lugar mais alto. Vemos aonde você pode, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, e gritamos: não vá, não vá, não vá, não vá. O excesso de prepotência às vezes não nos permite ouvir a voz do Senhor. Só que eu vou repetir de novo, esse tempo não é tempo de faltar culto. Esses tempos que nós vamos começar agora a partir, já começou há uns 4, 5 dias atrás, não é mais tempo de faltar culto. Não é mais tempo, é tempo de vir. Pastor, me custa muito isso, é adoração. Se não te custa nada, você não é um adorador. Me custa muito isto, é adoração. Você quer ser um adorador? Vai te custar muito, nem no monte e nem no templo. Mas é o sacrifício que você vai fazer. É o sacrifício. Nos custou muito hoje levantar de manhã cedo e vir para a igreja. Mas é adoração. Nós somos adoradores. Nos custa muito separar R$200 e colocar de gasolina no carro e deixar separadinho para vir todo domingo ou toda terça e domingo. Mas isso é adoração. Se eu sou um adorador, não sacrifico nada, que tipo de adorador eu sou? Que tipo de adorador? Eu preciso sacrificar algo para mim adorar. Eu não quero que o Senhor me peça algo. Diga glória a Deus. Não quero. Abraão foi, levantou altares. O Senhor nunca pediu altares para Abraão. Você pode ler, ele não pede altares. O dia que Deus pede altar é porque Abraão deixou de adorar. E aí pediu tudo que tinha. Me deu o seu filho. O seu único filho. Abraão tinha Ismael. Tinha 2 filhos, mas o Senhor considera só Isaac como filho de Abraão. Por quê? Não. Então ele pode pegar de novo. Se é Deus quem te dá, ele pode rever de novo. Para te levar até a adoração. E tem outra. Deus gosta de ver adorador no deserto. Ele gosta de levar adorador no deserto. Ele levou o povo dele lá no deserto para adorar. Lá no deserto. 3 dias. Só que a murmuração tomou o lugar da adoração. O que era para ser 3 dias demorou 40 anos.
O que era para ser 3 dias de caminhada, demorou 40 anos, porque começaram a murmurar demais. É no deserto que a alma, ela silencia. Lá não tem filho, lá não tem marido, lá não tem esposa, lá não tem emprego, não tem patrão, não tem nada, é deserto, é só você. E é nessa hora que Deus, ele tira a melhor adoração. Eu não quero ir para o deserto, pastor. Cuidado, você pode ir também para o Getsemane. Se você é alguém que produz azeite, então o Getsemane é o lugar para você. Getsemane é lugar de prensa, ele prensa até sair o melhor azeite. Getsemane é o lugar onde tem as oliveiras, onde nasce o fruto do azeite. De uma forma ou outra, se somos de Deus, vamos ter que adorar o Senhor. E se necessário for sacrificar alguma coisa, que seja isso. Que possamos aceitar. O Senhor está me... isso é coisa de louco, a verdade não é. O Deus deste mundo é o dinheiro, você sabe disso, né? O Deus deste mundo é o dinheiro. Que cega a visão, os ouvidos e o entendimento do povo. Mas o Deus verdadeiro é aquele que pede para o homem: tome a sua cruz e me siga. Enquanto o dinheiro quer oferecer, o Deus verdadeiro quer que você renuncie. Quer que você abandone, quer que você morra, quer que você perca isso, perca aquele outro. Minha esposa falou para mim: você já deu presente para alguém? O nosso sobrinho estava de aniversário sexta, e aí sexta-feira deu um presente para ele. E aí lembrei da minha esposa, que ela falou para mim assim: bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. O que o Senhor está falando? Palavras de Jesus, o que ele está falando? Observe quem está dando. Ele é o mais feliz porque ele dá do que aquele que recebe. É ensinamento, mais vale você dar do que você ficar recebendo. Observe alguém quando for dar um presente, quando for dar algo, alegria em ver o outro alegre. Chegue na igreja e ofereça o melhor para Jesus. O melhor. O melhor, irmão. Levanta cedo, domingo de manhã é dia de levantar 6 da manhã. Domingo de manhã é dia de levantar 6 da manhã, lavar o rosto e falar: glória a Deus, hoje é dia de eu adorar. Aqui você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar carro, não vai ganhar celeiros maiores, pelo contrário, aqui você só vai dar. Não é como o seu trabalho de amanhã, de segunda-feira, que você já vai sabendo que no final do mês você tem recompensa. Aqui não, aqui é momento espiritual. Esse é o meu momento de oferecer. Lucas capítulo 11, versículo 14. Em nome de Jesus. Você que tem a palavra de Deus. Lucas 11, 14. Domingo que vem nós temos o nosso café. Amém? Consegue preparar alguma coisa? Não consegue? Tem ali? Então pode pegar para mim, faz um favor. Domingo que vem nós temos o nosso café. E cada um vai trazer um prato de salgado ou doce para servir os irmãos aqui na igreja. Amém? Você é que serve. Uma igreja que não serve não é uma igreja. Precisa servir uns aos outros. Cobrir a necessidade de um e dos outros. Então, domingo que vem nós temos o nosso café, aquele culto abençoado. Deixa eu pegar um para você fazer em casa. Salgado. Esse é o que eu trago domingo que vem, salgado. Você recebe aí para ver o que você vai trazer no nosso café de domingo que vem, 8 horas da manhã. O mundo está de ponta cabeça, é verdade, não é?
Diz o pastor Hernandes Dias Lopes que quando Deus quer corrigir uma nação, permite um governo corrupto. É a permissão dele. Vejo o quanto nós como igreja também estamos falhando. Deus tem um propósito. Ele dá sabedoria para os irmãos da igreja serem professores, empresários, diretores, para fazerem a diferença nos setores aonde o Senhor coloca eles. Deus coloca você perto de pessoas para você mostrar a diferença. E assim a nossa nação continua cada vez mais justa, mais honesta. Os pastores mais antigos sempre falam que a voz do povo não é a voz de Deus. E de fato a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo disse: queremos Barrabás e não queremos Jesus. E mataram Jesus. Nós temos que ter, como o Cleiton falou hoje, confiança no Senhor. Confie no Senhor. Vivemos neste mundo e precisamos ser as testemunhas de Jesus. Lucas 11, 14. Fecha os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, com todos nós que estamos aqui. Nos abençoe, fale em nosso coração. Que seja o Senhor e não seja o homem falando conosco nesta hora. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz aí. Diz assim, versículo 14. Na minha Bíblia tem título. Em algumas Bíblias NVI, versão internacional, não tem título. Mas na minha diz assim: a cura de um endemoniado mudo, a blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Mas eu vou ler só o versículo 14 que diz assim: de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Diga glória a Deus. Um espírito mudo, um demônio mudo, que acometia um homem, um jovem, provavelmente um jovem, e ele prendia a fala deste homem, e ele não conseguia falar. Mas a Bíblia fala que Jesus expulsou esse demônio mudo, e depois deste espírito maligno sair, este homem ou este jovem voltou a falar e as multidões se admiravam. Ontem à noite eu sentado na cama, analisando um pouco deste versículo, me veio algo do Espírito. Muitas pessoas não têm voz. Muita gente não tem voz no trabalho, não tem voz no casamento, não tem voz entre os familiares, não tem voz. São humilhadas, pisoteadas, acuadas, envergonhadas. É um espírito mudo que trabalha na vida delas. Todas as vezes que elas querem se impor, o diabo vem e arranca a voz delas. Uma das primeiras coisas que acontece na vida do homem de Deus ou da mulher de Deus quando tem um encontro com Jesus é falar muito. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente fala bastante. Porque toda a nossa timidez, vergonha, opressão na fala, ela sai. Deus nunca teve problema com homens que tivessem algum problema na língua. Ele sempre levanta uma voz para falar. Moisés
A Bíblia fala que era a língua pesada. Eu disse, não tem problema, eu tenho alguém que vai falar. Deus precisa destravar a nossa língua, a nossa fala, porque é da fala que sai a autoridade. O mundo inteiro foi criado pelo Big Bang, sim ou não? Sim ou não, gente? Pela palavra de Deus, Deus falou, haja luz e houve luz. O diabo gosta de calar as pessoas, de oprimir as pessoas. Mas quando nós temos um encontro com Deus, este espírito mudo, ele sai de nós. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, acabou a opressão na fala. Fui fazer uma visita uma vez para uma senhora da igreja, e contei já aqui isso, que ela fez uma piada dentro de casa. Ninguém riu. Eu fiquei olhando para ela e ela contou uma piada, só ela riu, ninguém mais riu. Eu chamei ela para um canto e falei, a senhora é oprimida dentro da sua casa porque a sua voz não tem poder aqui dentro. A sua opinião não vale de nada aqui dentro. O seu problema não é só espiritual, é a senhora se revelar como uma mulher de Deus dentro dessa casa. Tem muita gente aceitando dentro de casa cerveja, cigarro, música mundana, um monte de porcaria, porque não tem voz. Há uma opressão do diabo, só que Jesus expulsa esse espírito maligno. Lembro-me de quando eu fumava, eu pegava a carteira de cigarro e esmagava, aí eu falava, nunca mais vou te fumar. Tremia, gaguejava, ficava irado, mas há um poder na língua para a vida e para a morte. Provérbios fala. Quem tem um encontro com Jesus, destrava a língua. Quem tem um encontro com Jesus, sai de um culto como este daqui, e chega em casa, e vê a casa bagunçada, e diz, a partir de hoje, esta casa faz parte do reino dos céus. Do reino de Deus. Até quando você vai aceitar esse espírito te oprimir dentro da sua própria casa? Ou do seu trabalho? Tem gente ganhando pouco, sendo enganada, que não tem voz. Não consegue falar, é um espírito. Jesus dá autoridade. Os discípulos, quando recebem a missão dos 70, voltam maravilhados. Uma das primeiras coisas que eles falam para Jesus é, nós mandamos o demônio embora e ele foi. Falamos para ele, diabo, sai deste homem, sai desta vida, e o diabo saía. E aí Jesus fala, meus filhos, eu vi o diabo saindo do céu quando Deus o expulsou. Há um poder, há uma libertação de Jesus na nossa fala. Eu queria hoje te confrontar com uma pergunta. Você tem fala? Ou você é mais um que todo mundo dita as regras para você? Você teve encontro com Jesus? Ou você é mais um que não usa dessa autoridade para ser livre desta opressão maligna? É um espírito mudo. Quero falar também que esse espírito mudo trabalha no oculto. Começa devagarzinho, devagarinho, e vai dominando a vida daquela pessoa, sem ela perceber. Escravizando ela sem ela perceber. Vai arrancando aos poucos a fala, vai tirando. Eu estou aqui, a palavra que fala é conjunti. Como é que é? E a gente está dialogando, vou usar essa palavra, mas jogando para o mundo espiritual e tirando do mundo físico. Jesus expulsa um demônio que realmente não deixava este homem ou este jovem falar, ele era mudo, mas eu estou jogando para a sua vida espiritual.
fazendo você entender que às vezes você está sendo oprimido, envergonhado, humilhado, pisoteado, porque te falta voz. Sempre quando vamos atender alguém, minha esposa diz para mim antes de nós sairmos de casa: quando chegarmos lá para fazer o atendimento, deixa os dois falar. Um fala, o outro se cala, depois o outro fala e o outro se cala. Porque às vezes dentro de uma casa, geralmente só um gosta de falar. E o outro não gosta de falar. Mas um relacionamento sadio, uma casa sadia, é todos falando a mesma língua. E nem sempre a mesma, mas tendo a mesma direção. Haverá contritos na fala também, mas seguirão, no final de tudo, vão se ajuntar, vão se acertar e seguirão o mesmo caminho. É preciso falar. Jesus expulsa esse demônio. Diga glória a Deus. Jesus manda embora esse espírito mudo. Este homem está livre. Ele é liberto. Esta pessoa está curada. Ela tem voz a partir de agora. Só que eu queria ir para o versículo 24, que fala sobre a estratégia de Satanás. Saímos do versículo 14, onde Jesus acabou de fazer uma demonstração do seu poder, libertou um endemoniado, fez com que ele voltasse a falar, porque havia um espírito mudo sobre ele. Mas no versículo 24, Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus acabou de fazer uma libertação. Libertou um homem de um espírito mudo. Agora Jesus traz isto porque começam a falar dele. Ele expulsou um demônio pelo poder do diabo. Jesus vem e fala para ele: o diabo tem uma estratégia. E eu expulso, mas vocês têm que cuidar da casa. E eu liberto vocês, mas vocês têm que cuidar da casa. A casa é você, é eu, é o meu coração, é o seu coração. Por isso que o título da minha mensagem hoje é Casa Vazia, onde o diabo gosta de morar. Essa casa estava ocupada por um demônio. Jesus foi lá e mandou esse demônio embora porque teve um encontro com ele. Jesus se encontrou com este jovem, passou no caminho de Jesus, passou entre as missões evangelísticas de Jesus, entre as pregações de Jesus, houve uma libertação. Este homem que não falava agora está falando. Jesus vem e rebate as acusações, as blasfêmias dos fariseus daquela época, falando: mas vocês têm que vigiar. Porque todas as vezes que vocês recebem a libertação, o diabo sai do corpo de vocês para a casa de onde eu um dia morei. Qual é a estratégia de Satanás? Espiar a sua vida. Uma vez que o diabo sai da vida de um homem, ele sempre volta a espiar para ver se esse homem está com a casa varrida e ornamentada. Casa vazia é oportunidade para ladrão. Por isso que alguns de nós, quando vamos sair, gostamos de deixar a luz ligada. Alguns deixam até a televisão ou o rádio ligado para confundir o ladrão quando passa lá por fora e pensar que tem alguém lá dentro. Só que só isso não basta. Deixar só a luz ligada lá dentro ou fazendo barulho lá dentro. Esta casa precisa estar ocupada. Esta casa precisa ter alguém morando nela.
Os ladrões de hoje são inteligentes, eles desligam o contador de luz. E se ninguém sair para fora, eles sabem que não tem ninguém lá dentro. Eles apagam a luz para identificar se tem alguém lá dentro. Jesus fala para aqueles homens: olha, eu tenho uma estratégia de Satanás para revelar para vocês como que ele age. Quando vocês têm um encontro comigo, vocês são limpos, vocês são varridos, ornamentados, as coisas voltam ao lugar de onde não deveriam de sair. Jesus organiza o homem, Jesus cura o homem, liberta o homem, tira tudo o que não presta do homem. Aí ele arranca esse espírito maligno, esse espírito imundo que habitava nesse homem. Esse espírito imundo sai por um tempo e ele vai pelos lugares desertos procurando um lugar para pousar, para dormir, para morar. Jesus fala, ele não acha. O que ele faz? Ele volta e começa a te espiar. Deixa eu ver como é que tá. Ele está lá ainda, espiando o homem. Se ele olha para você e vê você só organizado, mas não ocupado, ele diz, eu não volto sozinho, porque o diabo não gosta de trabalhar sozinho. O diabo sempre gosta de trabalhar em conjunto, em grupo. A Bíblia chama isso de facções. Por isso o título das facções aí fora, facção A, facção B, facção Z. É um grupo grande de pessoas que trabalham para a destruição de vidas. Assim o diabo trabalha, ele diz, não voltarei sozinho, vou convidar e vou chamar mais 7 espíritos piores do que eu. Se eu já causava desgraça na vida desse homem, dessa mulher, agora nós 8 vamos destruir muito mais. Você precisa ocupar a sua casa. Se você já foi liberto por Jesus, você precisa ocupar esse coração aí. Essa mente, esses ouvidos, estes olhos. Jesus te entregou uma casa abençoada. Eu estou falando de você, não da sua casa apenas. Porque tudo vai refletir através disso, da sua vida espiritual. O mundo físico funciona conforme há o mundo espiritual. No caso de nós, quando temos um encontro com Jesus. Há uma estratégia do diabo. Ele volta a olhar a casa onde ele morava uma vez. Algumas pessoas vêm para a igreja, recebem a libertação, um mês depois estão de novo endemoniadas. Vamos investigar a vida dessa pessoa, bebendo de novo, fumando de novo, usando droga de novo, mentindo de novo, prostituindo de novo. A casa que Jesus organizou, ela preencheu daquilo que o diabo gosta. E não daquilo que é do Espírito Santo. Quando somos libertos, quando somos curados, enchemos a nossa casa, é das coisas de Deus, não das coisas do mundo. 7 vezes pior. O estado daquele homem fica pior do que o primeiro. Depois, irmãos, que Jesus nos limpa, depois que Jesus ele expele os demônios da nossa vida, depois que ele nos liberta, nós precisamos vigiar com a ocupação do nosso coração. Você precisa vigiar. Minha esposa falou algo na oração dela, não viva uma vida social com Deus, não vale a pena. Quer dizer que nós ouvimos louvor na igreja, em casa não? Quer dizer que somos aqui pais do Senhor e lá fora andamos só com gente que não presta? Ocupando o nosso pensamento com porcarias, palavras que não edificam, conversas que não edificam. Eu não sou só pastor aqui dentro, você sabia disso ou não? Eu sou aqui dentro, sou dentro da minha casa, sou lá na prefeitura, sou lá na rua, em todo lugar.
Não é porque eu estou há 11, 12, 13, 14 anos convertido que você acha que o diabo não fica me espionando. Quero ver se ele ainda está ocupado. Essa casa está cheia? Essa casa está vazia? Ele está aqui em volta. Enquanto eu viver, ele vai ficar olhando a casa onde um dia ele morava. Porque sim, eu era a habitação do espírito imundo. Eu fazia coisas dignas de agradar o diabo antigamente. Eu mentia, eu traía, eu fazia fofoca, eu roubava, fornicava. Eu fazia tudo que o diabo queria. Tudo. Automaticamente eu era ocupado por ele. Lembro do dia da minha libertação na igreja, em uma terça-feira à noite, em que o Senhor me libertou em um culto, e eu passei muito mal na igreja. Mas lembro do dia que o Senhor tirou aquele espírito imundo, saí dali, pronto para ocupar o meu coração com as coisas de Deus. É necessário que você vigie a sua casa. Vigie, irmãos. O diabo não é um bichinho. Eu não estou dando poder para o diabo, ou glória para o diabo, mas ele tem uma estratégia. Uma vez que ele sai da vida de um homem, ele não volta de novo sozinho, ele volta 7 vezes pior. 7 vezes pior. Depois de nós sermos livres desse espírito imundo, precisamos encher o nosso coração, ocupar o nosso coração do Espírito Santo, arrumar e continuar com a nossa casa arrumada. Diga glória a Deus. É preciso. O mundo chama isso de careta. Você é muito careta. Você é muito careta. Nem precisa disso tudo. Conversas do diabo. Leia como que a serpente enganou a Eva. O que ela falou? Deus sabe. É só um golinho. Não, Deus sabe. É só uma noite. Não, Deus sabe. É só uma vez que você está na roda desses amigos que influenciam você, não para o reino, mas para o império das trevas. Enchendo o coração daquilo que agrada o diabo. Trabalha no silêncio, trabalha no oculto, mas uma vez que ele entra lá dentro, ele e mais 7 espíritos imundos, o primeiro estado desse homem nem se compara com o último que ele vai viver. Se nós achávamos que ele já sofria nas mãos do diabo antes, agora porque ele deixou a casa vazia, o coração vazio, os olhos vazios, os ouvidos vazios, a mente vazia e propícia para o diabo voltar e morar, é que vamos ver como o diabo vai tratar ele. O diabo não é um bom hospedeiro. Ele faz bagunça, ele traz ira, ele traz mágoa, ele traz rancor. Quando nós fomos libertos por ele. É preciso, irmãos, cuidar do seu coração. Isaías vai falar que o Senhor tem uma vassoura, que ele limpa a casa, ele varre com esta vassoura. Acende esta candeia dentro de você. Satanás não trabalha sozinho. Jesus diz: 7 espíritos piores do que o primeiro se apossariam do homem que não ocupasse seu coração das coisas do Espírito Santo. 7 espíritos piores do que o primeiro. Cuide do seu coração. Diga glória a Deus. Cuide dos seus olhos. Cuide de seus ouvidos. Cuide dos seus pensamentos. Você é edifício de Deus. Você é a casa de Deus. Efésios 2, 21 a 22 diz o que aí? Procura aí, vamos ver.
Efésios, capítulo 2, versículo 21, diz assim na minha, ó, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vocês juntamente estão sendo edificados para a habitação do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Nós somos o edifício, uma vez que estamos ajustados, crescemos para o Senhor. Somos edificados, a habitação de Deus. Deus é quem tem que morar em você. Você é casa de Deus e não casa do diabo. Jesus já te libertou, irmãos. Eu não estou pedindo para você ficar aquele fanático, sabe, que está de 15 em 15 minutos sem parar de orar. Não, você tem uma vida ainda aqui para continuar seguindo. Mas eu estou falando que você deve de ocupar o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos de coisas do Espírito Santo. Essa semana o Senhor me falava sobre a embriagados com a dissolução do mundo. Fui pesquisar, vou estudar. Como que o mundo embriaga uma pessoa? Embriagar é bêbado. Como que o mundo embriaga uma pessoa? Prepotência, orgulho, egoísmo, inveja, maldade. A pessoa está embriagada com essas coisas do mundo. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é: mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque somos casa dele. Deus não mora aqui nessas paredes, você sabia disso ou não? Ele mora aqui, ó. Jesus vai falar, o que mata o homem, destrói o homem, não é o que ele está comendo, indo para o estômago e saindo para o lugar escuso, mas é o que está dentro do coração dele. Não adianta lavar as mãos. Jesus fala, não adianta vocês lavar as mãos, porque os homens religiosos chegavam para Jesus e falavam, os teus discípulos não lavam as mãos para comer. Jesus disse, não adianta de nada, vocês limpam a parte de fora, mas por dentro estão sujos. Vocês têm que entender que Deus mora em vocês. Alguém perguntou para Jesus, aonde está o reino de Deus? Ele disse, não é de visível aparência, porque ele mora em vocês. O reino de Deus está dentro dos homens. E hoje o Senhor está falando, o diabo, uma vez quando é expulso da sua vida, ele fica te espiando, te espionando para ver se Jesus ainda está em você, dentro de você, ou não está mais. Porque se ele não estiver dentro, ele diz, eu voltarei para esta casa onde um dia eu morei. Só que agora eu não volto mais sozinho. Antes eu trabalhava sozinho, agora eu vou trabalhar com 7 espíritos piores do que eu. Isso aqui é muito forte, irmãos. Como tem gente na igreja que não vigia e que acaba dando espaço para o diabo, legalidade para o diabo voltar a morar. Deixa, sai de casa, deixa lá sua porta, a janela aberta e fica um mês fora. Sempre tem alguém cuidando da sua casa. Tem ou não tem, gente? Sim ou não? Ainda que você não veja, sempre tem alguém lá observando. Não, minha casa é segura, vai nessa. Vai nessa. Sempre tem alguém que passa de carro, passa de moto, passa de bicicleta, sempre cuidando. A hora que você chega, a hora que você sai, quanto tempo você demora no trabalho, aonde você trabalha, se é perto de casa, se não é perto de casa. Precisamos estar vigilante. Jesus fala um pouco para cima do capítulo 11 de Lucas, ele diz, quando o valente vê o assaltante chegando, ele se prepara. O diabo está observando a igreja de Jesus, cuidando da igreja de Jesus. Ele está olhando, quero ver, fulano está fazendo a vontade de Deus ou a vontade minha? Porque às vezes você e eu tomamos algumas atitudes que não condiz com a vontade de Deus.
aí sabemos que estamos sendo influenciados pelo maligno e não por Deus. Davi enfrenta uma das maiores guerras da vida dele, que foi uma perseguição contra Saul, perseguiu ele. Davi está dentro de uma caverna escondido, Saul vai lá para urinar, Davi tem uma faca. Davi chega atrás de Saul e fala para ele: eu poderia te matar agora. Saul olha para ele e diz: e por que não mata? Ele falou: porque nos ungidos do Senhor só o Senhor toca. Escuta isso daqui. Davi sai dali, Saul volta a querer perseguir ele. O que eu entendo com isso? A influência de Davi era de Deus, ele não queria matar ninguém, mesmo sendo perseguido. Mas a influência de Saul era do diabo, porque ele queria matar o ungido do Senhor. Como a gente, como igreja, quer ver o mal do outro? Quem está nos influenciando? Quem está morando em nós? Quem está habitando no nosso coração? Quem está falando nossos pensamentos? Se a recomendação do Espírito Santo, através da boca dos seus discípulos, é a seguinte: vocês vão vencer o mal com o bem. Vocês vão vencer o mal fazendo o bem. E se vocês não morrerem, vocês vão colher todo o bem que vocês plantaram. Então não se cansem de fazer o bem. Somos casa do Espírito Santo. Você pode bater no peito e falar: eu sou. Com vontade, eu sou. Casa do Espírito Santo. Jesus já te libertou das coisas do mundo, meu irmão, minha irmã. Abandona as coisas do mundo. O diabo está te espionando. Cuidado. Não brinca com as coisas espirituais. Vigia. Não vale a pena. Não vale a pena. Ontem nós estávamos lá no mato pegando mato. O Johnny falou algo assim. Aí a esposa dele falou: vai na frente. Ele falou: vocês querem mandar o zebu mais velho na frente para o leão pegar? O diabo é como um leão. Primeiro Pedro vai falar isso. Ele está em volta de alguém rugindo, esperando essa pessoa enfraquecer. O diabo gosta muito de atacar os doentes, os mais novos, os mais fracos, aqueles que estão longe do rebanho. Porque quando o leão vê todo aquele monte de zebu, aquele monte de búfalo junto, ele não chega, ele precisa afastar algum. E geralmente ele vai afastar o que está doente. Está com a perna machucada. O Senhor Jesus está falando para nós nesta manhã, falando assim: o diabo tem uma estratégia. Quando eu mando ele embora, ele volta a espionar você para ver se você está cheio de mim ou você está vazio de mim. Imaginar como que você era antes de Jesus e como que você está hoje com Jesus? Você era fácil de lidar ou era difícil? Você imagina, irmão, você imagina se você não enche essa casa. Se você não ocupa essa casa. A Bíblia está falando que ele vai vir 7 vezes pior. Como você, se nem você hoje se suportaria antes de Jesus, imagina com 7 influências malignas do diabo influenciando você todos os dias. Por isso que às vezes nós vemos e não entendemos como que pode, o irmão estava na igreja, agora está na cadeia, matou não sei quantos, fez não sei o quê, fez não sei o quê. Ocupação do templo de Deus, ocupação. Eu preciso ocupar a casa do Senhor. Eu preciso vigiar com os meus olhos, com a minha mente. Jesus me liberta, diga glória a Deus, mas Ele me dá o compromisso de cuidar da casa dele. De cuidar da casa dele. O zelo pela casa do Senhor me consome.
Zele pela casa do Senhor. Pastor Luciano Subirá, não sei se alguns de vocês conhecem, tinha quase 200 quilos. Com não sei quantos anos ia morrer. Um dia sentou perto de um profeta e queria saber do profeta: conta para mim as revelações, o que Deus te fala. Ele falou: meu amigo, tem que cuidar da tua saúde. Deus mora nesse corpo aí. Um dos maiores avivalistas da Europa, o Senhor deu para ele um poder de avivar a Europa. Viveu 27 anos, com 27 anos morreu. Antes de morrer, escreveu uma carta falando assim: Deus me deu a mensagem, mas eu matei o cavalo. Deus me deu a mensagem, mas eu matei o cavalo. Não cuidou da saúde e morreu. Você entende isso ou não? Nós somos casa, templo do Espírito Santo. Deus gosta de morar aqui. Gosta de morar aqui. Deus gosta de morar aqui, aqui e aqui. Tudo isso daqui, todos esses cômodos da casa, é o lugar que ele gosta de passear, andar. Por isso que alguns escutam Deus, veem Deus, falam as coisas de Deus e pensam como Deus. Deus gosta de entrar nos cômodos da casa. Diga glória a Deus. Quando que a gente recebeu, minha mãe está visitando a gente, mas a gente recebeu uma visita esses tempos atrás, foi de quem? Acho que foi o tio, veio visitar nós. Ele tem que parar de fazer isso, mas era 8 horas da noite, estava limpando a casa, porque ele ia chegar no outro dia. E a gente faz faxina grande quando vem visita. Sim ou não? Aí nós lá, limpando a casa, e o Espírito Santo falando comigo: quando eu vou descer sobre vocês, por que vocês não limpam a casa também? Por que a gente já entra na oração pedindo, não entra se consagrando? Por que a gente já chega na oração já clamando, brigando? Por que não entramos lá, não ligamos um louvor? Cantamos bastante primeiro, louvamos bastante, pegamos o nosso pano, trocamos a água do balde, lavamos a casa e esperamos a visita do Espírito Santo chegar. Porque aquele plano da salvação lá do livro de Gênesis, que Deus descia todos os dias para falar com os homens, não mudou. Ele ainda hoje desce falar conosco. Ele descia no jardim, hoje ele desce aqui. Ó. Isso é muito sério, irmãos. Eu quero perguntar: a sua casa está sendo ocupada por quem? Quem está ocupando a sua casa? Que tipo de pensamento? Peraí, eu não sei, pastor. Vamos sentar aqui, vamos pensar. Que tipo de pensamento você está tendo? Que tipo de influências você está tendo? Como que você vê as coisas? Como que você ouve elas? O meu irmão mais novo, um dia uma pessoa mandou uma mensagem, eu falei: olha só, me mandou uma mensagem, o jeito que ele me mandou uma mensagem, ele falou: é tudo conforme você recebe. Aí eu parei, não entendi. Um dia eu mandei uma mensagem para um irmão e falei assim: tá bom. Tá bom. É a palavra mais falada no mundo. Tá bom ou ok, que é tá bom também. No outro dia o irmão chegou para mim, minha esposa lembra disso. Falou: pastor, o senhor está bem comigo? Eu falei: estou. O senhor disse: tá bom. Aí eu lembrei do que ele falou: é como você recebe. Você entende isso ou não? É como você recebe. Às vezes você está aqui na igreja, o pastor está pregando e você está recebendo de um jeito tão... Mas para ver se o templo do Espírito Santo é você. Quando Deus falar com você, você vai falar: tá bom. É como você e eu recebemos.
Quem está morando, quem está habitando em você ou em mim? Hoje é dia de Santa Ceia, irmãos. O Espírito Santo quer morar em nós, habitar em nós. O corpo e o sangue dele vão fazer parte de nós. Como está a nossa casa? Como está a casa de Deus? Se ela não estiver organizada, permita que ele venha organizar, deixa ele tirar para fora esse lixo, mas saia daqui e não permita mais que o lixo entre dentro de você. Cuide desta casa. Amém? Cuide dessa casa, irmãos. Não saia daqui, pelo amor de Deus. Não saia daqui pensando que é coisa do pastor. Não é palavra, eu li a palavra. Está escrito aqui que é uma estratégia do nosso inimigo. Ele nos espiona. Ele fica observando a casa onde um dia ele morou. Nós tínhamos o espírito imundo, que é do mundo. Éramos influenciados pelo maligno. Hoje não somos mais, somos influenciados, impulsionados pelo Espírito Santo. Queremos louvores, queremos adoração, queremos oferta, queremos entrega. Queremos batismo, queremos mergulhar nas águas. Queremos ser limpos das nossas chagas. Queremos crer nele, queremos andar com pessoas que creiam também nele. Sentamos na roda dos justos. Não julgamos os outros. Esse não é o nosso papel. Mas testemunhamos aquele que mora dentro de nós. Testemunhamos ele, Cristo mora aqui, ó. Um dia as igrejas vão fechar, você sabia disso ou não? Você sabia disso? Todas as igrejas do mundo vão fechar um dia, porque haverá uma perseguição. E daí? Cristo nunca morou aqui dentro. O problema é que quem não cuida da casa verdadeira de Deus, não entende isso, ele precisa da igreja. O problema é que quem não cuida, não vigia com a casa de Deus, não entende isso. Um dia nós vamos nos reunir escondido. Vamos estar reunidos com pessoas que nunca vimos, mas seremos irmãos, o Espírito. Sabe, não sei se você tem essa presença do Espírito Santo, que onde você chega, tem pessoas que parece que você já viveu com ela, ó. Aí você conversa com ela e vai entendendo que ela também é da mesma fé do que você. Ela crê no mesmo Deus, ela crê no mesmo Jesus. Assim seremos nós na grande perseguição. Nós vamos nos encontrar com irmãos do mundo inteiro. E o nosso perseguidor chamado Anticristo vai tentar acabar com a igreja, fechando as igrejas, reunidos e sentados nessas cadeiras, ouvindo uma pregação pelo microfone, ouvindo um louvor pelo microfone, pela caixa de som. Nós precisamos continuar cuidando da casa de Deus. Precisamos cuidar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca e com a nossa mente. Eu sou casa do Espírito Santo. Hoje, quando você ficar de pé, você vai falar: a partir de hoje, não deixo mais o diabo morar em mim. A partir de hoje, eu vou varrer a casa, eu vou organizar a casa, eu vou me manter firme com Jesus e só Ele vai morar em mim. Você vai voltar a ter voz de novo. Diga glória a Deus. Você vai voltar a ter voz de novo, porque Lucas 11:14 diz: Jesus expulsou o espírito mudo e o homem voltou a falar. Fica de pé. Fecha os olhos. Obrigado, Jesus. Nós queremos que o Senhor more em nós agora. Queremos que o Senhor habite dentro de nós agora. Aleluia.
influencia-nos a encher a tua casa do Espírito Santo. Oh Jesus, bendito é o seu nome, maravilhoso é o Senhor. Nós estamos aqui reunidos, queremos cuidar das coisas do Senhor. O zelo pela tua casa nos consome. O zelo pela tua casa nos consome. Tu és o Deus que habita em homens. Nós não precisamos te ver. Às vezes não precisamos nem te sentir, Senhor. Mas temos que ter o Senhor dentro de nós. As pessoas perguntarão: onde está o seu Deus? Você vai falar: o meu Deus está vivo dentro de mim. Como diz aquele corinho: o Deus deste mundo está morto, mas o meu está vivo. Jesus, viva em nós hoje, Jesus. Queremos limpar o nosso coração de toda amargura, mágoa, vícios. Que o Senhor, a partir deste momento, o Senhor faça uma libertação total na vida destas pessoas. Liberte elas, cure elas, transforme elas, para que possamos viver, Senhor, contigo. Queremos a sua casa, Senhor, não somente arrumada, ajustada, mas ocupada pelo teu Espírito Santo. Aí onde você está, você vai receber os elementos da Santa Ceia, e quando você receber, você vai apresentar Jesus, e você vai levantar para os céus e vai fazer a sua oração. Você vai orar a Ele, vai falar com Ele, vai preparar a sua casa, a casa do Senhor. Vai falar: Jesus, eu não quero mais ficar sem o Senhor ser o morador da casa. Eu quero ser uma casa viva. Eu quero ser uma casa viva. Eu não quero ser uma casa morta. Eu quero que esta casa tenha vida. Jesus disse: eu sou a vida. Sim, Ele é a vida. Quando Jesus está em você, você tem vida. Quando Jesus mora em você, você tem vida. Somos edifícios do Senhor e estamos sendo ajustados para ser santuário de Deus, edificados nele. Ele vai habitar em nós, Ele vai morar em nós. E nós queremos ajustar o lugar dele, o quarto dele, a cama dele, a mesa dele, a cadeira dele, o altar para ele. Sim, Jesus, desça agora, comece a morar nestas pessoas. Comece a habitar nestas pessoas, porque se o Senhor morar nelas, o Senhor vai as influenciar a fazer o certo, correto. Não vou conseguir eu, Senhor, como homem, convencê-las, mas o Teu Espírito Santo fará isto. O Espírito Santo mora na mente deste homem, mora na mente desta mulher. O Espírito Santo more agora no subconsciente desta pessoa, porque se o Senhor Espírito Santo morar na mente desta pessoa, nem o Alzheimer vai fazer ela esquecer de Jesus. Nem mesmo as doenças mais crônicas, perversas, terminais desta terra vão fazer ela esquecer de Ti. Sim, Jesus precisa morar em você. Jesus precisa habitar em você, e você precisa dar espaço para Ele. Diga para Ele: me liberta, Senhor, das coisas erradas. Diga para Ele: me tira, me cura das coisas erradas. Eu quero o Senhor morando em mim, Jesus. Eu quero o Senhor habitando em mim, Jesus. Como eu te amo, como eu te adoro, como eu te desejo, Jesus. Como eu preciso de Ti, Jesus. Como a minha vida não tem sentido sem o Senhor, Jesus. Aleluia. Levante para os céus o pão. Levante para os céus também o cálice, Senhor. Consagra, Jesus. Que este pão seja a sua carne, que este suco seja o seu sangue. E em memória de Ti nós comemos e bebemos e recebemos a parte do Senhor. Coma da carne, coma do pão aí onde você está agora.
mastigue dele. Isso. Toma do cálice. Receba a santa ceia do Senhor. Receba o morador dentro de você, que é o Espírito Santo. Pode deixar na sua cadeira, agradeça a Ele agora. Louve a Ele, agradeça ao Senhor. Jesus está aqui te abençoando, Jesus está aqui te fortalecendo. Obrigado, Jesus. Somos a sua casa, somos a sua morada, Jesus. Tu és o nosso Rei e nosso Salvador. Tu és tudo que nós precisamos, necessitamos. Aleluia. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, um serafins canto, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falhou, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te seguir. Sim, Jesus. Oh, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me desse unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante as mãos, diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego. Diga: a sua casa. Jesus, Jesus vai morar aí. Cuidado com as influências. Cuidado, vigia quem anda te influenciando, quem anda falando, quem anda. Nós somos casa do Espírito Santo. Pedro fala isso. Somos o crente é a casa de Deus. O crente é a casa de Deus. Senta aí, vou terminar esse culto para você poder ir para casa. Dia 26, né? Nós vamos ter o culto de casais aqui na igreja. Quero esperar você aqui, que é casado, traz seu esposo, sua esposa. Encontro de casais, o tema vai ser o casamento. Esse aqui vai ser bom, vai ser forte. 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vai ser sem ser nesta sexta, na outra sexta-feira, às 19h30 aqui na igreja, nosso primeiro encontro de casais. Eu quero contar com você, quem vai vir tem que deixar o nome, né? Hoje. Vai vir, deixa o nome hoje, tá? Que a gente precisa saber quem vai estar aqui, para a gente poder organizar algumas coisas a mais. Então,
Isso aqui, irmão, vai salvar o seu casamento, tá? Isso daqui vai abençoar a sua vida. Você precisa de um casamento abençoado. Você precisa ter um relacionamento sadio. Então, eu digo para você, não vale a pena você marcar outra coisa e não estar aqui. Você precisa estar aqui. Desmarca tudo e vem. As criancinhas, que nem a Ana tem o Davi e o Luca de colo, pode trazer. Mas os outros, que no caso tem minha filha, aí você dá um jeito aí, porque você não vai conseguir prestar atenção no que vai ser dito. Então vai valer a pena você pagar 50 pila para um primo, para um parente seu, ficar algumas horinhas só com o seu filho em casa, tá? Vai valer a pena. Eu sei que às vezes as mães são um pouco aquela mãe gato, né? Que não solta, mas solta só um pouquinho, vem. Vocês precisam deste momento, tá bom? Se você for convidar alguém, pede para essa pessoa confirmar que ela vai estar aqui com a gente, tá? Esse casal, perdão, pede para o casal confirmar, olha, eles vão estar aqui, e aí você venha e confirma com a gente, tá bom? No final, né? Entrega no final o convite para a glória de Deus, tá bom? Domingo que vem, então, nós temos aquele culto de lazer, vem comer com a gente na igreja. Terça-feira, o pastor vai estar aqui trazendo uma palavra para nós. Terça-feira, o pastor Clayton vai estar aqui trazendo uma palavra para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. O que mais? Deixa eu me lembrar. A gente adquiriu esse púlpito, foi o Ramon quem fez a parte estrutural dele, né? Foi uma bênção. Aqui em cima foi um rapaz que nós já aproveitamos para dar uma evangelizada nele. Ficou bonito, sim ou não, gente? Ficou bonito. Uma bênção, a gente vai colocar um adesivo aqui, em nome de Jesus. Então, os dízimos e as ofertas estão sendo investidos aqui. A gente tem mais alguns projetos ainda para realizar aqui na igreja. A partir do ano que vem, algumas coisas vão mudar aqui na igreja também, para a glória de Deus. Então, ore a Jesus e continue, Senhor, aumente e alargue as nossas tendas. Alargue as nossas tendas. Eu profetizei no início dessa igreja que se essa igreja crescesse, muitos cresceriam junto com ela aqui. Muitos cresceriam junto com esta igreja aqui. E eu creio nisso, eu vejo isso na nossa igreja crescendo e muitos crescendo junto com ela também. Para a glória de Deus, muitos desenvolvendo junto com esta igreja. Então, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Amém? Seja fiel, irmãos. Não vale a pena. Sabe, nós acabamos de falar que o Deus deste século é quem? O dinheiro. Sirva a Deus. Sabe? Sirva a Deus. É claro que não é uma tarefa fácil para nós homens, mas o Senhor Jesus vai falar: o que é impossível para vocês é possível para mim. Então, é possível você separar todo mês 10%, devolver para a obra, em nome de Jesus. Faça suas ofertas. O pastor Clayton até me comentou sobre um voto que ele mesmo fez. Então, faça votos. Faça votos sem o pastor estar te instigando a fazer votos. Vai você, né? A hora que o Senhor tocar, você vai lá e... Não, vou fazer um voto com o Senhor. Faça votos em valores. Faça voto pelo seu filho, como Jó fazia. Faça voto pelo seu trabalho, pela sua casa. Não sei se os irmãos conseguem chegar em casa e olhar assim e falar: a minha casa é uma bênção. Você já fez uma oferta pela sua casa? Jesus, obrigado por essa casa. Obrigado por esses filhos. Obrigado por essa esposa. Ir lá e ofertar algo. Obrigado, o Senhor está dando, o Senhor está fazendo acontecer as coisas aqui em casa. Obrigado, Jesus. Receba a minha oferta, receba aqui com gratidão pelo seu emprego, sabe, pelo seu carro, pela sua bicicleta. Por cada coisa que você for adquirindo, você vai e oferte. Deus vai te honrando cada vez mais. Deus vai te honrando cada vez mais, tá bom? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Tem mais uma coisa que eu me esqueci? Não, né? É isso aí, então. Então, fica de pé. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus agora. Jesus merece. Glória a Deus.
Separa nas mãos já os seus dízimos, suas ofertas. Hoje, Santa Ceia. Você pode hoje separar também uma oferta para a obra de Deus, fazer pelo Pix da igreja, para a glória de Deus, tá bom? E ajudar, você vai estar trazendo o seu dízimo. Traga e abençoa a obra de Deus. Levanta para os céus, que o Senhor Jesus te abençoe, te multiplique. Quem está em casa também, sejam abençoados, que o Senhor Jesus levante dizimistas para este ministério. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar através do crescimento. Faça-nos ganhar esta cidade para o Senhor, porque nós temos um reino para avançar e um céu para morar. Que possamos avançar o reino de Deus através, Senhor, da IECV aqui neste lugar. Pai, eu abençoo cada dizimista, que o Senhor possa abençoar a vida financeira deles, os projetos deles, que eles sejam abençoados, cheios de graça. Você hoje está saindo desta igreja abençoado, você está saindo desta igreja cheio de bênçãos, e o Senhor irá te recompensar sobre isto esta semana ainda, por cada oferta, por cada dízimo, por cada oração, por cada clamor que você realizou hoje nesta igreja. Que o Senhor possa te levar para casa, te livrar do mal, te livrar do assalto, te livrar da bala perdida, em nome de Jesus. Se você crê nisto, você pode falar: Senhor Jesus, eu saio da sua casa, mas jamais sairei da sua presença. Amém. Glória a Deus. Venham aqui, ungir as mãos, deixar os dízimos, as ofertas, subam em cima do altar. Daqui vamos para casa, em o nome do Senhor Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele minha vida está, e eu caminho com a certeza